o jogo do Flamengo foi muito bom. Agora, é um jogo bom no meio de um mar de jogos ruins, né? Um mar de jogos sem intensidade, né? Pode ser que isso tenha sido motivado pela rivalidade com o Palmeiras? Pode, né? Tomara que não. Tomara que o Flamengo parta desse ponto para cima. Não sei se vocês lembram, lá no começo do ano, o Flamengo fez um jogo muito bom contra o Fluminense, ainda no Carioca. E eu falei assim, ó, agora o sarrafo é esse aqui, é a partida contra o Fluminense. E ela não se repetiu tantas vezes assim, né? Hoje, para mim, o sarrafo para os últimos 6 jogos é o jogo de hoje, né? Pelo menos na intensidade. Eu acho que assim, cobrar o acerto técnico que a gente teve hoje, né? Eu acho que a gente pode até cobrar, mas isso é do jogo, né? Vai acontecer em alguns jogos, não vai acontecer em outros, né? Os jogos mudam, a dificuldade muda, às vezes uma marcação num jogador muda e aí ele não consegue desenvolver. Mas a briga, a intensidade, a disputa, para mim, é o jogo de hoje que vai balizar. A gente não pode aceitar nada menos do que a gente viu no jogo de hoje, no aspecto de intensidade, no aspecto de briga pelo jogo. O Cebolinha até falou no final do jogo, não sei se vocês viram. Hoje o nível de concentração que o Flamengo entrou no jogo foi diferente. Esse nível de concentração a gente precisa para os outros 6 jogos, né? Então, acho que eu parto desse princípio para os próximos jogos. A gente tem muitos jogadores que jogaram muito bem hoje, mas muito bem. Então, assim, o Pulgar é um deles, né? Eu acho que o Pulgar fez um partidaço. Acho que o Gerson foi bem hoje. O Arrascaeta, enquanto esteve em campo, foi muito bem hoje. O Cebolinha, para mim, é o melhor jogo dele no Flamengo. Não lembro de um jogo que ele tenha feito melhor. O Luiz Araújo, apesar de ser precipitado no ataque, eu acho que hoje ele fez uma função defensiva muito importante. O Mateuzinho foi bem hoje, né? A gente teve o Fabrício Bruno foi bem hoje. O Léo Pereira conseguiu ganhar boas bolas ali do Endrick ali no final. Brigou, competiu, conseguiu fazer um bom jogo. Então, assim, tem muita gente fazendo um bom jogo hoje. Assim, eu não sei se o Pulgar foi o melhor, mas um dos melhores com certeza. O Vitor Lira falou aqui, ó, Thiago Maia nunca mais. Cara, eu acho que o Thiago Maia já não é titular desse time, né? Ele joga por um momento que o Flamengo ainda tá mal defensivamente, o Tite tenta acertar esse time, então ele coloca um time mais forte no meio-campo, e ele vem com os benditos 3 volantes que o Bigode tanto fala, né? Ele joga com Pulgar, Thiago Maia e Gerson, né? Se é que dá para considerar o Gerson um volante, né? Mas é um jogador que também é de combate, também consegue marcar. Então eu acho que ele faz esse meio-campo mais forte justamente para isso, né? Justamente para ele ter um pouco mais de segurança defensiva e poder sair no ataque um pouco melhor. Hoje isso aconteceu sem o Thiago Maia. Bola por bola, o Pulgar joga muito mais, o Gerson joga muito mais, o Alan, que está machucado, joga muito mais, né? Só que a gente vai ter que esperar porque a gente não tem outro volante. Né? Então, eu acho que ele está fazendo esse meio-campo mais forte com três jogadores mais de marcação no meio-campo, por isso, porque ele ainda não tem a consistência defensiva que eu acho que ele gostaria de ter. Acho que ele ainda não tem e é por isso que o Thiago Maia joga. Mas todo mundo bem, ele tendo o Alan à disposição, eu acho que ele não é titular. Eu acho que ele vira uma opção. Se é que a gente não pode até vender o Thiago Maia aí e aparecer com outro volante melhor. Né? Então, acho que a gente pode pensar nisso para o ano que vem. Eu tenho esperança que o Alan vai jogar e vai jogar bem. Né? A gente contratou um jogador que jogou só o Campeonato Mineiro. Né? Ele jogou muito pouco. Ele tem vindo de um ano de contusão. Mas ele é um bom jogador, a gente já viu ele jogar. Né? Então, assim, eu ainda tenho a esperança de ver o Alan bem. Para mim, o ano que vem vai ser importante para ele. Ele vai conseguir ter uma pré-temporada sem lesão para poder se preparar para o próximo ano. O padrão de intensidade que eu quero desse time é o jogo de hoje. Para mim, para os próximos 6 jogos, eu vou cobrar a intensidade do jogo de hoje, a vontade do jogo de hoje, o nível de concentração do jogo de hoje. Tecnicamente, o cara vai errar, vai acertar, e aí eu acho que... Porque deu para ver que dá para fazer, né? É isso. A duras penas, né, Arthur? Porque o time, ó, o Gerson estava morto com cãibra, o Pulgar saiu com cãibra, o Ayrton Lucas teve cãibra no final.
Aquela questão que a gente falou lá semana passada, da questão física do time, que seria muito complicado esse jogo contra o Palmeiras, por conta do aspecto físico, e eu falei isso na segunda-feira também, contigo e com o Perrota, aconteceu. O que a gente não esperava era, o time conseguiu jogar os 90 minutos com intensidade, mesmo com os caras se arrastando em campo no final. Né? Eu estava esperando o quê? 60, 65 minutos, que foi o que a gente viu contra o Fortaleza. Né? E depois a gente caiu muito. Acho que tem a componente do adversário, é um clássico, o Flamengo quer ganhar do Palmeiras sempre, acho que tem isso, mas a gente viu que dá para fazer. Então, fisicamente, na questão de intensidade, eu espero o que eu vi hoje. E se o Flamengo jogar com essa intensidade, é aquele negócio, né? O coletivo faz aparecer o lado técnico de cada um, individual. A gente vai ter um lado individual melhor, isso vai fazer com que a gente ganhe os jogos, e aí a gente olha lá, quando a gente estiver no G4, a gente vê o que aconteceu com o Botafogo, Palmeiras, com o Bragantino, e vê o que vai virar. Né? Eu ainda estou olhando para o 7º lugar, tá? No jogo de hoje, eu olhei para o 7º lugar, a gente está a 10 pontos do 7º. Eu não sei, eu acho que o 7º lugar ainda joga, né? O Atlético Paranaense, alguns times estão atrás. Jogou o Atlético Paranaense, né? Empatou. Então o Flamengo abre mais 2 pontos do 7º lugar, o que é uma maravilha, tá? Mas é aquilo. Eu espero o nível de comprometimento, o nível de intensidade que a gente viu hoje. Se a gente tiver isso, Arthur, a gente consegue ganhar os jogos. Mesmo que a gente sofra um pouco mais, um pouco menos num jogo ou outro. Hoje o jogo foi bom porque a gente conseguiu fazer 2 gols rápidos também, né? É o gol do Pedro, daqui a pouco sai um golaço do Arrascaeta com uma cavadinha do Cebolinha. Aquela jogada foi um golaço. Primeiro o Rossi. Passe do Rossi. As 2 jogadas foram golaço, né? O passe do Pulgar pro Pedro é uma sacanagem, né? E o Pedro cava, faz o gol. Depois tem o passe do Rossi longo, o domínio do Cebolinha, que é muito difícil. Né? Ele traz para dentro, dá uma cavada. O Arrascaeta, eu não sei se vocês conseguiram ver no replay. O Arrascaeta olha para o goleiro e tira. Né? Não vi. Cara, assim, são toques de genialidade que a gente já estava acostumado com isso lá em 2019, 2020. Né? Até 2021, 2022 a gente conseguiu ter lampejo disso. Mas esse ano estava difícil, né? E aí acabou aparecendo no jogo de hoje.